Glória a Deus. Vamos lá. Eu trouxe aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Eu fiz um resumo das aulas passadas, então eu acho que vai ficar. Vamos ver aqui se está certo o compartilhamento. Deixa eu ajustar minha tela. Aí vocês já estão conseguindo enxergar bem, né? Um resuminho daquilo que nós já falamos, né, nessas duas aulas que nós tivemos sobre este assunto, que nós estamos começando sobre salvação, sobre, né, graça, reino. Nós iniciamos pela queda do homem e vamos ainda falar aí, começar sobre a vida eterna. Vamos falar sobre reino, sobre obras e disciplina. Amém? Então, um resumo básico aí do que foi falado já. Falamos o homem como projeto, como realização e manifestação. Em Gênesis 1, 26 e 27, o Senhor ele vai estar falando: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, vai estar a realização. E assim Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o fez. Amém? Homem e mulher. Em Gênesis 2, versículos 7, você vai ver a manifestação do homem na terra. Então a Bíblia vai falar que o Deus formou o homem do pó da terra e soprou, né, o fôlego de vida em suas narinas. Então nós vamos ver o projeto, a realização e a manifestação do homem na terra. Amém? A queda do homem. Falamos sobre a falta de confiança em Deus, sobre o homem ouvir a serpente, né, o diabo, e falamos também sobre a morte, que é a separação completa de Deus. Falamos também sobre o homem ser tentado em três níveis, que está lá em Gênesis 3, do 1 ao 6, que ele foi tentado no espírito, tentado na alma e tentado no corpo. Também falamos, né, o que mudou para o homem? Mudou estado, ambiente e provisão. Então, o estado, o homem estava vivo, agora está morto. Ele foi separado de Deus. Ambiente, ele perdeu o ambiente de reino, o ambiente do jardim, e agora foi enviado para a terra, um ambiente que não tem a presença de Deus. E também a provisão, que a provisão antes no jardim, ele tinha toda a provisão do Senhor. Agora, no restante da terra, ele vai ter que se sustentar com o suor do seu próprio rosto. Falamos também sobre os planos, né? O plano de Deus para trazer o homem de volta. Falamos então sobre o Deus da montanha, quando falava com Moisés. Depois, o Deus do tabernáculo, que ele vem se aproximando do homem e ele dá uma direção para o homem agora se aproximar de Deus através das ofertas. E depois disso, através da nova aliança, agora o Deus que habita dentro de nós. Então, o Deus que estava na montanha veio por tabernáculo e veio para dentro de nós. Amém? E falamos também sobre a salvação ser garantida, que está lá em Efésios 2, do 8 ao 9, que ele vai dizer assim, que não vem das obras, é pela graça, não vem das obras para que nenhum homem se glorie. Também Romanos 11, 29, ele vai falar que o dom de Deus ele é irrevogável. E a Bíblia também diz que essa salvação é um dom gratuito. Então, essa palavra dom, né, que nós mencionamos nas aulas anteriores, ele é um presente. Só que se é um dom, em Romanos 11, 29, ele fala que é irrevogável, ou seja, o Senhor não toma de volta. Se o Senhor te deu essa salvação, ele não vai te tomar de volta. Então, é algo garantido a você. E também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, vai falar que ele nos selou com o seu espírito, ou seja, é o penhor. Amém? Então, fiz um resumo aqui para a gente mais ou menos entender o que nós já falamos e lembrar daquilo que nós falamos nas aulas passadas, para que fique fácil aqui de a gente prosseguir. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre vida eterna.
ela é uma continuidade disso que nós já vimos falando, né? Só para trazer uma confirmação acerca daquilo que nós mencionamos na aula passada. Leia comigo, olha isso. Se creio, tenho a vida eterna. Em João 3, do 14 ao 15, ele vai dizer assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos seguir. Se creio, tenho a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se pergunte quanto dura a vida eterna. Lembra que nós falamos na semana passada? Quanto tempo dura uma vida eterna? Se você ganha vida eterna, ela é uma vida eterna ou uma vida até que você peque de novo, né? Isso é interessante nós pensarmos, porque se é uma vida eterna, ela é eterna, é para sempre. E foi esse o presente que nós ganhamos do Senhor. João 6,47, ele vai dizer assim: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, se você crê em Cristo, você já tem essa vida eterna. Amém? Isso já é seu. Se creio, tenho. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, olha que interessante é esse texto. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, irmãos, nós tínhamos sobre nós a ira de Deus. E a ira de Deus ainda está sobre aqueles que ainda não têm Cristo. Agora, uma vez que a vida de Cristo alcança a nós recebemos essa vida eterna e a ira de Deus é retirada de nós. Então veja que o favor em que nós recebemos não foi somente ganhar a vida eterna, mas é não ter a ira de Deus sobre nós. Glória a Deus. Por que que nós falamos isso? Porque muitos dos que creem em Cristo não acreditam que têm a vida eterna. Como assim? Tem muitas pessoas que, mesmo crendo em Cristo, acham que para ser salvo precisam fazer, servir. Não que você não precise servir. Você precisa fazer algo para o Senhor, mas não para receber a vida eterna, não para ser salvo. Estão compreendendo? A salvação é quando você crê, você recebe essa vida eterna. Então, se você creu, pronto, recebeu, é seu. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 13. Ele vai dizer assim: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia! Jesus, em suas últimas instruções aos discípulos, nos deixa bem claro como podemos alcançar a vida eterna. Em João capítulo 17, no versículo 3, ele vai dizer assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vontade de Deus é que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. João 6,40 diz assim: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí, se de repente, em algum momento, você for ensinar isso aqui para alguém,
E talvez a pessoa te pergunte, tá, mas eu não vi a Cristo. Como o texto está mencionando, quem vê o Filho do Homem e crê nele recebe essa vida eterna, mas eu não vi a Cristo. Como que eu posso então receber essa vida eterna? É simples, porque a Bíblia também vai falar que benditos são aqueles que não viram, mas creram. Então a salvação, essa vida eterna para nós receber, é crer. A vida eterna é pela graça. Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque o salário do pecado, né, como nós mencionamos na aula passada, está no singular, é do pecado, não são dos pecados, é o salário do pecado, é a morte. Mas o dom que é um presente, o dom que é irrevogável e é gratuito. Então, se eu precisar fazer algo para Deus, já não é mais gratuito. Compreenderam? É uma troca, mas é gratuito. De Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O gratuito, olha que está escrito aqui em amarelo, o gratuito não tem preço. Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Aquele que crê não será condenado. Não confundir condenação com ser disciplinado. Olha que interessante isso. As pessoas, muitas vezes, vocês podem observar que muitos, às vezes, eles acabam se confundindo um pouco com vários assuntos e misturando. Misturando salvação e reino. Em situações em que a Bíblia fala sobre reino, as pessoas acham que está falando a mesma coisa que salvação. E a mesma coisa aqui, quando fala de condenação, não está falando de disciplina. Condenação é uma coisa e disciplina é outra. Então você pode não ser condenado mais, porque você creu, mas isso não te livra de ser disciplinado. Tanto é que, se você observar, desde agora nós já somos disciplinados. Você já pensou nisso? Que desde esse tempo você está sendo disciplinado pelo Senhor? Porque a Bíblia diz que aqueles que o Senhor tem por filho, aquele que ele recebe por filho, ele disciplina, ele açoita aquele que ele tem por filho. Então, irmãos, se nós, e a Bíblia, e ele fala nesse mesmo texto que se nós estivermos sem disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos. Ou seja, desde agora nós estamos sendo disciplinados. Então, nós podemos estar livres da ira de Deus, mas não da disciplina. Em João, capítulo 5 versículo 24 ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus! Olha só, olha que, olha que espetacular isso aqui. Qual foi o caminho que o homem fez? O homem estava na vida e passou para a morte. Por quê? Qual foi o pecado que Adão cometeu? Ah, foi desobedecer a Deus. Antes disso, o que que ele fez? Ele não creu. Ele ouviu e não creu no que Deus disse. O que que Deus disse? Se comer, morre. Agora, olha como é o caminho inverso que ele está dizendo aqui. Ouça, creia no nome do meu filho, e você vai passar da morte para a vida. Agora, olha que interessante. Quando o Senhor ele vai criar todas as coisas no jardim, ele cria as coisas falando pelo verbo. Ele envia a sua palavra e através da sua palavra todas as coisas vêm à realidade. Agora, o Senhor também vai dizer que lá em João, capítulo 1, ele vai dizer assim: "No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus." De quem que João está falando aqui? De Jesus. Então, o que que ele está dizendo? É como que se no jardim Jesus tivesse falado para Adão e Adão não tivesse crido.
O Senhor está dando uma outra oportunidade para nós de ouvir a Cristo e crer e passar agora da morte para a vida. Porque da vida para a morte, o Adão que não creu, ouviu, mas não creu, já passou. Ele tinha vida e perdeu. Agora o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir a Cristo e obedecer e crer e passar da morte para a vida. Amém? A ceia é um memorial da obra redentora de Cristo. E ao comermos do seu corpo e beber do seu sangue, lembramos de sua morte até e que nele cremos. Por isso temos a vida eterna. Em João 6:54 ele vai dizer assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, olha isso aqui, irmãos. Deixa eu diminuir aqui que acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. O porquê que é tão perigoso o que nós vemos aí em algumas denominações, algumas igrejas, que nós vemos a liderança proibir irmãos de ceiar. Por que que isso é perigoso? Porque, irmãos, primeiro, a ceia é para aqueles que estão perdidos, para os pecadores. Agora me diz, quem de nós está sem pecado? Quem de nós ainda não peca? A ceia é para pecadores. A ceia, irmãos, é para dizer que nós cremos no Cristo, que nós fazemos parte desse corpo. Como que eu vou impedir alguém de falar isso, de declarar isso para o mundo espiritual? Se a pessoa está em pecado, aí que ela precisa ceiar, porque o que que o apóstolo Paulo ele nos ensina também na ceia? Ele diz assim: examine-se o homem. Então, irmãos, quando eu impeço um irmão de ceiar, eu estou impedindo o irmão de ele se analisar, de ele se arrepender. Então, se o irmão está em pecado, eu vou dizer assim, irmão, você está em pecado? Então, leia lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 23 e 24. Ele vai dizer assim, ó, examine-se o homem. Então, se examine, irmão. Se você está em pecado, se arrependa. Se arrependendo, coma e beba. Agora, quando eu afasto o irmão da ceia, eu não dou nem essa oportunidade de arrependimento. Por isso que é tão perigoso eu afastar alguém da ceia. Pelo contrário, eu tenho que chamar os irmãos à mesa. Amém? João 10:28 vai dizer assim: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca, nunca. E ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, quem é capaz de tirar um de nós da mão do Senhor? Quem é capaz? Então, nós temos que ter fixo isso no nosso coração e ser grato pelo Senhor por nos conferir essa vida eterna, esta graça, esse favor e ter a certeza da salvação em nós. Amém? E aí, hoje nós vamos também entrar no reino, porque essa questão da vida eterna era um assunto em que nós estávamos dando continuidade da aula passada, e agora nós vamos entrar no assunto do reino. Nós viemos falando até agora sobre essa salvação. Primeiro falamos da queda, falamos da salvação, falamos que o que recebemos na salvação é algo eterno. Só que agora nós vamos falar de um período, de algo que é mencionado na Bíblia e que muitas vezes é confundido, é misturado. Salvação, uma coisa, e reino,
é outra. Nós precisamos ter isso bem claro. A salvação é algo eterno, o reino é temporário. O período do reino é um período temporário, ele há um tempo para começar e para terminar. Amém? A salvação eterna, o reino é um período, é temporário. Grave isso. Mas o que que é o reino? Apocalipse, no capítulo 20, ele vai dizer assim: E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não havia adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja que esse reino de Cristo ele tem uma duração, é um período de 1000 anos, né? Quem estudou escatologia conosco sabe que esse período se dará na segunda vinda do nosso Senhor. Quando o Senhor retornar, nós teremos aí o tribunal de Cristo e o reino, que será estabelecido durante 1000 anos de governo de Cristo sobre a terra. Então, irmãos, nesse período também nós teremos o que? Satanás, ele será preso no abismo durante esses 1000 anos, para que ele não engane as nações, como ele tem feito. Então, esses 1000 anos será 1000 anos de governo de Cristo. Só tem um porém: Cristo não governará sozinho. Por quê? Lembra que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e que nós somos membros, muitos membros de um só corpo? Então, no milênio, Cristo vai governar com a sua plenitude, ele sendo cabeça e todo o seu corpo. Agora, são todos que vão reinar com Cristo? Não. E é aí que está a questão. É aí que está a diferença entre ser salvo e entre reinar com Cristo. Por quê? Porque para ser salvo, eu só preciso crer em Cristo. Agora, para reinar com Cristo, eu preciso fazer o que ele fez. E o que Cristo fez? Ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. Então, para ser salvo, eu preciso crer. Não depende do meu bom comportamento. Agora, para reinar, não. Para reinar, o meu comportamento, as minhas obras vão contar. Amém? Olha só, diferente do Evangelho da Graça, onde somos salvos pelo sacrifício de Cristo, o Evangelho do Reino requer de nós uma transformação de vida, uma mudança de caráter mediante as obras. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este, que estás nos céus. Então, preste atenção nisso aqui. Olha o que ele está falando. Nem todo o que me diz Senhor. O que ele está falando aqui? Primeiro, que nesse texto ele já fez uma seleção. Por quê? Quem chama Jesus de Senhor é quem está salvo. Porque uma vez que você confessa a Cristo como Senhor, você está salvo. Então, esse texto não se aplica ao ímpio, porque o ímpio não confessou Cristo como Senhor. Então, esse texto está relacionado ao crente, ao cristão. O que ele está dizendo? Nem todo crente que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino. Por quê? Porque para entrar no reino, para governar com Cristo, tem que fazer como Cristo fez. E ele fez a vontade do Pai. Por isso que ele deixa bem específico sobre esse texto aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Então, para reinar, precisa fazer a vontade de Deus.
Então, só abrindo um parênteses aqui, agora vocês conseguem compreender aonde o nosso julgamento cai por terra, muitas vezes, quando nós olhamos para pessoas que uma vez confessaram a Cristo e voltaram para o mundão, estão lá vivendo as suas vidas do jeito que querem, essas pessoas estão salvas. Mas não é porque elas estão salvas que elas estão fazendo a vontade de Deus. E essa é a diferente de um crente para o outro. O crente que creu em Jesus e o crente que, depois de crer, continua fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, tem pessoas que vai reconhecer a Cristo, mas ela não vai dar continuidade na obra do Senhor como talvez você esteja dando. Tem pessoas que a salvação é o suficiente. Amém. Mas isso mostra para nós que Deus tem muito além da salvação. Eu vi um exemplo uma vez, um pastor falando, e achei tremendo esse exemplo, porque fica tão simples e tão fácil de a gente compreender. Ele disse assim, ó, imagine você uma mansão, uma casa muito grande, com muitos cômodos, com piscina, com muitas coisas. Aí, aquele dono da casa, ele convida você para você entrar na casa. Aí ele abre aquela porta estreita e você passa por essa porta. Só que daí ele te convida assim: ei, venha, vamos conhecer o restante da casa. E você diz: não, aqui na entrada está bom. Faz sentido? Não faz. Porque você só entrou na casa, mas você está deixando de desfrutar de tudo aquilo que aquela casa oferece. E o que Deus tem para nós é justamente isso. A salvação é a porta de entrada para essa habitação em Deus. Quando nós nos contentamos só com a salvação e não entramos mais em Deus, nós estamos deixando de aproveitar de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Ele é. Amém? Acho que fica bem claro, né, a diferença de nós só sermos salvos e nós darmos continuidade em desenvolver essa salvação. Vamos seguir. Olha só. O reino de Deus ele é condicionado ao bom comportamento. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 e 10, ele vai dizer assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, preste atenção nisso para que você veja o tamanho da misericórdia do Senhor. Toda essa lista que foi mencionada aqui na primeira carta aos Coríntios está se referindo ao reino. Ele não está se referindo à salvação. Então quer dizer que sim, um devasso, ele pode ser salvo. Um bêbado, sim, pode ser salvo. Um sodomita, pode ser salvo. Um bandido, sim, pode ser salvo. Esse é o amor de Deus. Basta crer. Ele pode não reinar, mas nós não podemos deixar de alcançar para ele aquilo que Deus tem derramado nas nossas vidas. Se essa alma pode ser salva, que ela seja salva, pelo menos, que ela entre na casa. Então nós não podemos fazer julgamento do que porque a pessoa é isso ou a pessoa é aquilo, que ela não merece. Quem somos nós? Amém? Todas essas pessoas, elas podem ser alcançadas, elas podem, no mínimo, receber a graça da salvação. Porque assim como nós não merecíamos e essas pessoas não merecem, nós recebemos a salvação. Estamos recebendo. E além do mais, nós estamos recebendo a oportunidade de reinar com Cristo. Por que que essas pessoas não podem receber a graça e também ter a oportunidade de ter as suas vidas transformadas para poder reinar com Cristo? Ou eu não creio no poder do Espírito, porque a Bíblia diz que é o Santo Espírito que nos convence? Então, sim, todas essas pessoas, elas podem sim chegar à salvação, e se elas forem transformadas, elas podem reinar com Cristo. Então, veja que tudo isso que foi listado se refere ao reino e não à salvação. Então, isso já cai por terra todos os julgamentos que muitas vezes as pessoas têm.
né, sobre os irmãos que ainda não chegaram à salvação. Para herdar o reino de Deus, tenho que me abster das obras da carne. Então, olha só, Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao 21, ele vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes. E estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Então, veja só, muitas vezes a gente faz esse julgamento, mas veja, irmãos, que aqui glutonaria está dentro para reinar. E aí nós julgamos às vezes o irmão, mas nós às vezes estamos perdendo o reino, porque estamos, né, como glutão. O que que isso está nos mostrando, irmãos? Que para o reino custa tudo. Essa é a palavra. Para reinar com Cristo, para exercer uma posição de governo, custa tudo. Para ser salvo não te custa nada, só crer. Mas para reinar te custa tudo. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Por quê? Porque são obras da carne. Na verdade, irmãos, vamos ser bem sinceros, não é que a gente tem que abrir mão. Nós temos que deixar de fazer as coisas que não são do Espírito, as coisas que não condiz com a eternidade. Porque se você prestar atenção, lá em Gênesis, antes de Adão cair, não tinha todas essas coisas que foram listadas. Precisava o Senhor falar sobre adultério, sobre fornicação, sobre impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria para Adão? Não precisava, porque ele estava em Deus. Tudo isso veio após o pecado, e como nós ainda estamos no corpo, o pecado ainda está no nosso corpo, nós precisamos arrancar isso de nós. Precisamos tirar esses. Isso aqui, irmãos, são espinhos que nos atrapalham. Então nós temos que arrancar esses espinhos para poder seguir adiante. Amém? A entrada no reino se dá por meio, olha só, a entrada no reino se dá por meio de tribulações. Isso aqui chega a ser até engraçado, né? E qual que é a pregação hoje, irmãos, da igreja? Venha para Cristo e pare de sofrer. Venha, vamos fazer uma campanha para que você pare de sofrer. Irmãos, na verdade a campanha deveria ser: venha para Cristo para que você amadureça. Nós temos que pensar nisso. As tribulações, ela vai nos trazer a paciência, ela vai fazer com que a gente amadureça. E isso nos conduz para o reino. Atos 14, 22 vai dizer assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Se quiser ser se quisermos ser aptos para o reino, é necessário perseverar até o fim. Lucas 9:62 diz assim: e Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado olha para trás. E olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou ler de novo. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que que o Senhor está falando? Irmãos, isso aqui é quando nós começamos essa caminhada com Cristo, nós não podemos olhar para trás. O que que fala de olhar para trás? É desistir, achar que o que nós tínhamos no passado é melhor do que está por vir pela frente. É sentir saudade do que nós tínhamos e não nos alegrarmos do que está pela frente. Quem tem esse pensamento, esse comportamento, não é apto ao reino. Quem governa não olha para trás. Ele tem que governar olhando para frente, pensando com mente de governo. Cristo não pode estar com alguém para governar, alguém que olhe para a sua vida passada.
pensando nas coisas passadas. Amém? Para entrar no reino é necessário nascer da água e do Espírito. João 3, do 3 ao 5, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Por que que não pode entrar no reino? Porque, primeiro, se ele não nascer do Espírito, ele não tem vida, e um morto não governa. Simples assim. Amém? A água, a água, ela vai estar falando da morte e ressurreição do nosso corpo. É para que nós, no final, possamos ser ressuscitados com Cristo. E do Espírito para nós que a gente receba essa vida. Amém? Para reinarmos com Cristo, não podemos negá-lo no momento de perseguição. Isso aqui é algo bem sério. Amém? Talvez para nós isso aqui fique um pouco, né, não tenha um contexto assim tão realista para nós, porque a gente não enfrenta essa perseguição como outros irmãos, né, como do Oriente Médio, sofrem. Então, a gente talvez não tenha essa noção, mas os irmãos que estão no Oriente Médio, eles entendem bem isso. Então, serve muito. Mas se em algum momento você sofrer uma perseguição tamanha, se em algum momento você pensar em desistir, lembre disso aqui. Para reinarmos com Cristo, não podemos negá-lo nos momentos de perseguição. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Olha isso. Mateus 5, 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Glória a Deus.